Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabem qual é o nosso ritual. Ele vai atrasar, esse é nosso ritual e às vezes atrasa muito. O outro ritual é que você já vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Outro dia um cara muito rabugento, tem muita gente rabugenta aqui na caixa de comentários, ele falou assim: a gente não quer saber da sua vida particular, fala só sobre o jogo. Mas são 14 anos nesse convívio gostoso com vocês, então eu preciso justificar por que eu não apareci para o nosso ritual de pós-jogo. Você sabe, eu sou tipo pai do Cris, eu preciso de mais de um emprego para colocar carne na panela. Cheguei de um dos empregos que eu apresentei um evento, um show de rock gospel muito gostoso com bandas da minha infância, adolescência, Catedral, Fruto Sagrado, Resgate, Atos 2, enfim. E aí cheguei muito cansado, meus pais estão aqui, dois senhorzinhos, bem velhinhos e tal, mereciam atenção e eu cansado, pum, acordei e aí veio a parentada toda, todo mundo conversando ao mesmo tempo e ao mesmo tempo eu tô passando por uma reforma na minha casa, porque sem energia elétrica, juntou tudo. Eu falei, não vou fazer o pós-jogo. Eu falei, não, vou sim, porque essa turma merece. Então bora falar sobre Galo e Curitiba. Como já passou o tempo do jogo, a gente vai fazer um pós-jogo bem curtinho, falando sobre alguns tópicos do jogo. Primeiro, a tabela planejada, que o meu amigo Daniel Damilo perguntou como tá. A tabela planejada, ela é feita por dirigentes, por treinadores, pensando em meta por título. Um clube entra na competição e fala, olha, pensando no nosso elenco, a gente vai brigar por Libertadores. Não. Pensando no nosso elenco, a gente vai brigar contra o rebaixamento. Cada elenco faz o seu cálculo de pontos para saber onde é um período bacana de resultados. Aqui nesse quadro de resultados, esses jogos aqui serão resultados intensos e tal. Então, se a gente tropeçar 3 vezes seguidas aqui, pode ser normal. Aqui não, aqui a gente precisa ganhar porque a gente vai pegar uma sequência de times que vão brigar contra o rebaixamento. E o Curitiba lá, mesmo como visitante, empate nunca é bom. Se você está pensando em título, empate fora de casa contra equipes que provavelmente vão brigar contra o rebaixamento, são resultados ruins. Talvez seja bom para quem está pensando em ir nas últimas vagas da Copa Libertadores da América. O problema é que o Atlético está em várias competições e o Atlético jogou no meio de semana contra o Corinthians, um jogo muito importante de mata-mata, vinha de uma vitória contra o Internacional e terça-feira ele tem mais uma final de Copa Libertadores da América e depois ainda tem uma sequência mais perigosa ainda que eu vou falar no final do pós-jogo. Então esse era o jogo-chave para descansar. Então por que eu encerrei o pós-jogo da última partida falando, gente, prepara o coração. Palavras do Fael no pós-jogo, eu falei, me preparo para todos os resultados do Curitiba, para a gente não ser engenheiro de obra pronta, vai vir uma pedreira aí, não vou me assustar se a gente perder pontos, por quê? Não é pelo resultado, não é pela meta de pontos, é pela situação do Atlético no calendário. Se o Atlético voltasse com um ponto do Paraná, poderia ser interessante pela situação e pela sequência, então eu já havia me preparado para atuação ruim, para uma queda de rendimento em relação aos outros jogos e como citei no último vídeo, antes da partida, eu falei, me preparo também para uma possibilidade de perda de pontos, o que felizmente não aconteceu. Mas é uma discussão que a gente precisa ter para a continuidade da temporada. Eu sinceramente acho que 2021 é muito atípico, viu gente? Eu sei que muita gente vai falar assim, 2021 a gente ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil, e se não tivesse aqueles 2 erros, um gol perdido cara a cara do Vargas, um pênalti perdido lá fora pelo Hulk, a falha do Nathan Silva, a gente estaria na final da Libertadores e poderia faturar tudo. Temporadas assim, elas são bem raras. O que é mais comum acontecer é que um clube se destaque em uma competição porque ele está com perna e ele não vá tão bem ou ele fique na 4ª posição de Campeonato Brasileiro e em mata-mata ele vai muito bem. Vai acontecer situação atípica com elencos milionários, elencos caros, como é o caso do Flamengo em outras temporadas, por exemplo, como é o caso do Palmeiras. Eu pego sempre de exemplo algo mais dentro da realidade
fugindo de Palmeiras e Flamengo, que é um Atlético Paranaense que em algumas temporadas não vai tão bem no Campeonato Brasileiro assim, que não foi o caso do último ano, e que em mata-mata vai muito bem. Então pode ser que em alguma das 3 competições futuramente o Atlético tropece, porque o que aconteceu contra o Curitiba certamente vai acontecer novamente em outras situações. Vamos lá, eu vou antecipar esse tópico então, já que a gente está falando sobre isso, e já já a gente fala da bola rolando. Depois do Atlético Paranaense pela Libertadores, vem Palmeiras. Então você não pode poupar contra o Palmeiras, seja dentro ou fora de casa. Talvez você gire 2 pecinhas no elenco aqui por situações de exame, de secar e tal, o que o Kudê falou em outra coletiva aí, que acontece pouco, quando muda é por decisão dele mesmo. Depois vem Cruzeiro, Corinthians, jogo de volta de Copa do Brasil que não está decidido. Eu falei que é para pegar como lição o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil de 2022. O Cruzeiro não precisa falar, é jogo que ou te dá muita confiança, ou enche o adversário de confiança e te coloca crise até onde não deveria ter em algumas situações. E o Alianza Lima, porque se a gente ganha do Atlético Paranaense aqui, pode estar em uma situação não tão desesperadora assim na Libertadores, e como ainda tem o Libertad, pode ser que nesse jogo do Aliança a gente tenha uma economia de peças maior em relação aos outros jogos, né? Vai querer abraçar tudo? O torcedor quer, mas internamente eu acredito que vai chegar um ponto-chave que o Atlético vai começar a focar em determinadas competições. Falando agora sobre a bola rolando, entrosamento faz toda a diferença. Vocês lembram daquele lance que eu falei que o zagueiro acionava o Pavon, e citei 3 exemplos em 3 jogos diferentes. Citei 3 exemplos do Pavon cruzando e o Johan aparecendo na marca do pênalti com o Paulinho na sombra dele. Citei lances diferentes em que cruzavam para o Rubens ajeitar de cabeça. Falei assim, isso é treinamento. Apesar do horário apertado para treinamento, vem citando alguns vídeos de características de conversa, mesmo que não seja treinamento, mas conversa na prancheta do que fazer dentro de campo. Então, por isso eu me preparei para o pior no jogo contra o Curitiba, porque você não tem mais o saber por onde o companheiro está passando. Imagina só, chegou o Paulinho, o Edenilson, o Patrick e tal, a gente já não sabia mais como o companheiro se movimentava, quem ia correr por dentro, quando que eu ia lançar pela ponta esquerda, não tem ninguém por lá porque meu time joga mais por dentro. Que essa dificuldade de início de temporada talvez se aflorasse nesse jogo contra o Curitiba pela falta de entrosamento, na saída de bola. Eu que vou, hoje não está jogando o Mariano. Quem que vai ficar lá na linha dos zagueiros? Vai ser o Dodô? Não, vai ser o Edenilson. Ah não, então quem que vai estar correndo? E isso com certeza ia gerar uma dificuldade, como a gente viu, principalmente para essa saída de bola do time. Mas teve uma jogada que, por exemplo, o Fux cruzou para um outro jogador ajeitar de cabeça, e eu acho que foi o Zarate que fuzilou. O Zarate que deu uma finalização boa e o goleiro fez uma boa defesa ali, característica do time titular, utilizando as peças do time reserva, apesar que nesse momento já haviam, o Kudê já tinha feito algumas substituições e várias peças do time titular já estavam em campo, mas por exemplo o Fux fez mais ou menos o que o Hulk fez, e acho que o outro foi o Batalha que fez no último jogo, de cruzar para o Rubens ajeitar de cabeça. Dessa vez o Fux cruzou, não me lembro quem ajeitou de cabeça, e acho que foi o Zarate que finalizou para a boa defesa do Curitiba. Mas a gente viu a dificuldade de ajuste de peças, de quem ia fazer determinadas faixas do campo, de quem ia buscar essa bola lá na nascente da jogada. Em determinados momentos foi o Vargas e o Hulk que tiveram que sair porque a bola não estava chegando, e se os dois saíam não tinha ninguém para receber essa bola lá na frente, ele teve que colocar o Cadu por essa situação. Foi um problema, tivemos que trocar o pneu com o carro andando realmente, pela falta de entrosamento das peças que estavam em campo, fruto de um calendário apertado para o Atlético, e é melhor que a gente tenha esse problema do que ter sido eliminado agora de uma Copa do Brasil e já está em crise, porque a crise com certeza seria um fardo muito maior
fator preponderante para gerar desconcentração no time, mais do que a utilização do time reserva. Eu parei para saber se essa palavra estava certa, né? Por exemplo, se o Johan estava em campo, né? Vamos pegar o Johan como parâmetro assim, para essa questão de entrosamento. O Johan começou a partida jogando. Aí o Johan fala, pô, no treinamento eu tô indo lá para a área pisar porque os atacantes estão saindo, então eu vou lá hoje. Mas aí o Pavon não está em campo. É o Saravia que está comparando o Pavon com o Saravia. É porque quando o Pavon não está em campo, o Saravia tem essa liberdade de ser o lateral bem agudo, porque o Rubens estava na reserva, então o Dodô ia segurar um pouco mais, o Saravia ia subir. Mas aí, como que dá a bola? O Saravia vai dar a bola diferente em relação ao Pavon. O Saravia também não subiu. Então provavelmente o Johan vai estar pisando na área, mas essa bola vai estar vindo quase do meio de campo, lançada pelo Edenilson, pelo Igor Gomes, então vindo de uma maneira diferente. A jogada vai ser trabalhada de uma maneira diferente. Outro fator que interfere em relação aos últimos jogos com a ausência do Pavon, a velocidade do jogo. Vamos pegar como referência o time com velocidade Pavon em campo. Contra o Curitiba, a velocidade do time ficou em 0,5. Por quê? Quem mudou o time do Atlético, tirou toda a burocracia da saída de bola, foi o Pavon. A gente insistia muito na ligação direta, que é necessário. Às vezes a gente insistia no lançamento, a gente batia no meio campo, voltava para a zaga, a bola batia no meio campo, voltava para a lateral, a bola batia no meio campo e voltava para o Everson, porque a gente jogava muito para dividir de cabeça, porque a gente colocou nos pés ali, tipo, vamos namorar essa bola com o gramado aqui, vamos deixar ela grudadinha que nem chiclete aqui no gramado. Quem gosta de sertanejo antigo pegou a referência. Então a gente perdeu nesse jogo contra o Curitiba e a bola ficou mais respingada, ficou mais naquele bate-rebate, sem essa referência de ter corrida por ali. Meu amigo, se você apresentasse esse esporte para alguém ontem, essa pessoa ia falar assim, entendi, então, alguém vai ser expulso nesse jogo. Alguém vai ser expulso nesse jogo, eu tenho certeza total disso. Como eu falei, eu estava apresentando um evento lá assim, e eu falei pro Gão, eu falei assim, a gente vai lá apresentar uma banda agora, anunciar a banda, eu assisti no celular. A hora que eu voltar vai ter gente expulsa. Foi dito e feito, voltei, já tinha jogador expulso do Curitiba. E por isso foram substituições óbvias do Kudê. E por um segundo, no meu momento de pânico pela quantidade de cartões e pela atitude do árbitro, eu cogitei substituições ainda no primeiro tempo, principalmente assim que o Patrick tomou o cartão, pelo nervosismo dele, pelo bate-boca que teve com o jogador do Curitiba. Então eu falei, já troca no primeiro tempo o que tiver que trocar, porque vai ter expulsão. E o jogador do Curitiba também foi bem burro, né? Me desculpe aí o palavreado, mas o jogador foi bem jerico ali para tomar aquele segundo cartão amarelo naquele lance no campo de ataque. Pelo amor de Deus, aliás, risco até para o companheiro de profissão. Sei que é um certo exagero, mas me lembrou aquele cara do Bragantino contra o Arana, dia 7 de setembro de 2022, de forma imprudente e totalmente desnecessária naquele momento ali, expulso e muito bem expulso. Aquele lance que irrita o torcedor, porque sabe que, além de ser um time ruim com o pé, é um time que está ruim da cabeça. O torcedor atleticano sabe, porque a gente já viveu demais isso. E muito atleticano nesse momento ou virou para o lado, ou nos grupos de zap, ou nas redes sociais, usou a frase do Micali: "Xiii, tamo com um a mais". Como diria o Micali, agora que o Galo vai se complicar. Eu já falei disso aqui. O atleticano tem trauma de jogar com um a mais, porque a gente tinha uma sensação de que o Galo não aproveitava essas oportunidades que a vida dava jogando com a mais. Ao contrário do Galo, quando estava com o jogador expulso, que o adversário aproveitava sempre muito bem. E eu sempre cito também um caso do Leandro Donizete, no jogo contra o São Paulo, que o Donizete falou que o juiz prejudicou o Galo expulsando um jogador do São Paulo. Mas aí, se o Donizete falasse, ele não seria zoado como o Micali, porque nós temos amor pelos nossos dentes e a gente não ia zoar o Donizete. O Donizete fala, porque depois daquela hora o São Paulo abdica de jogar, fica feliz com o empate, porque o São Paulo estava vindo para cima do Atlético, então o Atlético estava com oportunidade de contra-ataque o tempo todo, jogo aberto, trocação, o São Paulo tendo um jogador expulso, acho que é o São Paulo mesmo, fica fechado o tempo todo e o Galo não consegue mais nenhuma oportunidade de gol.
Por isso, naquele momento ali eu falei, caramba, o Curitiba agora vai estacionar o ônibus na frente da área, vai abdicar do ataque e o pontinho acho que vai ser comemorado pelos dois no final das contas, porque o Galo poupou umas peças, o Curitiba está com o jogador expulso e não foi isso que aconteceu. Você não quer passar aperto como passou a torcida do Curitiba, como passou o time, a instituição do Curitiba de um modo geral? Então, meu amigo, você tem que comprar material esportivo de qualidade, para você não ter dor no joelho, dor na perna. Você vai comprar chuteira para sua pelada, chuteira pirata, chuteira ruim, sem qualidade? Não faz isso, meu amigo. Passa na Online, na Avenida Silviano Brandão, 2110. É o material esportivo mais barato do Brasil. Já coloquei aqui o preço das bolas oficiais de competição, como o Campeonato Mineiro, troféu para a sua competição que você está organizando, bolsa de material esportivo, bolsa de massagista, tudo para todos os esportes. Passa na Online, na Avenida Silviano Brandão 2110, em Belo Horizonte. E se você for lojista do interior, tiver time de futebol amador, entre outras situações que você quer comprar material esportivo atacado ao varejo, chama lá no Instagram, Online BH. Deixa o seu telefone que eles vão te responder na hora. Eles vão te ligar, aliás. Se você deixar o seu telefone, eles vão te ligar. Enfim, outra coisa, pontos positivos dessa vitória do Atlético. Primeiro, capacidade de reação. A gente já viu o que incomodou a gente, por exemplo, no jogo contra o Botafogo. A capacidade nula de reação. Um time apático, parado, que parece que bateu aquela feijoada na hora do almoço. Eu vi um Atlético com muita luta. E principalmente, até o último minuto, buscando a vitória. Dá a impressão de que esse time acredita mais no potencial deles do que nós, torcedores, realmente. Eu ainda estou pé atrás e eu ainda estou meio desconfiado. Não estou igual meu amigo Henrique Paulinelli, chefe de cozinha lá da França, que está achando que o Galo vai papar tudo. Meu amigo André Roupa de Galo, que acha que o Galo vai conquistar todos os títulos possíveis, inclusive o Mundial de Clubes. Eu ainda estou mais desconfiado, mas algumas características que eu gosto demais e eu acho que isso vai fazer toda a diferença, porque quando existir limitação de elenco por calendário, limitação qualquer que seja, técnica, entre outros empecilhos, se esse time tiver essa luta, essa vontade, eu não gosto de justificar tudo a falta de raça. Na crise eu já falei, quando a torcida grita, eu quero raça do time todo, eu falo, às vezes está faltando técnica, não é raça. Mas existem jogos sim que está faltando aquele sangue a mais. E é o que a gente está vendo há algum tempo, inclusive eu falei nos jogos ruins, eu falei assim, olha, raça a gente não pode reclamar do time, está faltando organização. E eles continuam com essa entrega dentro de campo, mesmo com salários atrasados, mesmo com premiações atrasadas, e isso deve ser valorizado demais, porque quando existe um cenário contrário a isso, a gente bate, e a gente bate muito, falando que os caras têm mais amor por La Nota que por La Pelota, como diria Jair Bala, que ele fala amor é lorota, o que vale é La Nota. Bola aérea a nosso favor. Me incomoda muito a quantidade de escanteios desperdiçados pelo Atlético em situações que a gente nem gera o mínimo de perigo contra o gol do adversário. Isso vale para cobranças de falta também. Eu falo aqui, eu assisto alguns jogos e eu vejo os times com bate o escanteio mal, o outro bem, o outro com perigo, o outro gol. Acho que foi o Inter que fez hoje um gol assim, que eu falei assim, pô, cara, falta às vezes pro Galo. E no jogo contra o Curitiba, o Johan cobra aquela falta e sensação de que ela resvala no jogador do Curitiba, mas gol do Johan. Ótimo, merece demais o Johan que o gol seja anotado para ele. Então coloco como ponto positivo, bola aérea a nosso favor e que a gente aprimore cada vez mais a bola aérea a nosso favor. Defensiva eu não preciso falar, principalmente em escanteios, porque em mata-mata, uma bolinha aérea que você acha no jogo, pimba, você complica toda a vida do adversário. Enfim, de um modo geral, não foi legal, não jogou o melhor dos futebol, eu de novo pensando qual que é a palavra dos futebols. O macete é o seguinte, quando você está na dúvida, você fala assim, não jogou o futebol que a gente esperava, troca. Meu professor falava, troca, não fica pensando, não jogou o futebol
que a gente viu nos últimos jogos e tal, mas foi o suficiente. Meu amigo Everton Guimarães, que me dá um calote atrás do outro para vir no Cachorrada Podcast, que tá me enrolando, ele usou uma frase fantástica um dia para falar sobre o time do Atlético jogar bem e não vencer. Morrer esbanjando saúde. Dessa vez, no dia que a gente estava tossindo, espirrando, com dor nas juntas, com furúnculo, o exame de glicose ficou alto, a gente voltou para casa com 3 pontos. E isso era o mais importante diante da situação macro, dos calendários, dos dias, da sequência de jogos que o Atlético tinha nessa semana. Vitória fantástica. Sobre a arbitragem, quando apareceu o nome dele no quadro do Alterosa Esporte, eu lembro que foi depois do Luiz Flávio de Oliveira, que eu acho que ia pitar América ou Cruzeiro, e eu falei assim, esse árbitro eu não lembro de nada dele, porque na minha planilha eu não tinha conferido o nome da planilha, mas agora quando eu for colocar o nome do árbitro, a data do jogo, que jogo ele apitou, competição e tal, eu vou colocar número de cartões amarelos mostrados no jogo, número de expulsões e quando precisou ser mais duro com os jogadores do Curitiba que estavam furando a marca, ele estava tentando catimbar a penalidade, ele foi frouxo, não teve pulso firme. Então, uma arbitragem estranha, deixando o jogo nervoso, tá? Que foi muito pegado com muitas faltas e tal, mas se o árbitro manteve uma linha de cartões, de ser rígido, de ser pulso firme, naquele momento ele deveria ter falado para os jogadores do Curitiba, vai tentar, pum, não vai sair da área, pum, dá cartão. E no final das contas a gente tem um jogador expulso por bobeira ali, que é o Lemos, que sem dúvida nenhuma faz falta, mesmo se fosse para o banco de reservas, a ausência dele ali faz falta demais. Eu tirei aqui da tela outro tópico que eu iria falar. Não, é isso mesmo, só para explicar para vocês porque que não está rolando o Cachorrada Podcast. O estúdio lá também está impraticável, tem 1000 coisas em cima da mesa, ventilador, enfim, estou com problema elétrico na casa também. Uma hora a gente volta. Minha intenção era que a gente batesse recorde de episódios do Cachorrada Podcast esse mês. Em junho eu tenho certeza que a gente vai estar com um cenário novo, que a gente vai estar realizando o Cachorrada Podcast com a frequência que vocês gostam e principalmente entregando a quantidade de prêmios que os membros do Cachorrada Podcast merecem. Quem é membro do canal concorre a um montão de prêmios. Inclusive estou procurando alguns que ganharam alguns episódios do Cachorrada Podcast e não entraram em contato com a gente. Eu vou sortear de novo os prêmios, não preocupa não. Beijo no coração de vocês, prometo tentar não atrasar tanto, mas se acontecer de vez em quando, vocês me perdoam, não é por mal, porque eu amo estar aqui sempre no pós-jogo com vocês. Beijo no coração de vocês, semana abençoada para todo mundo. Tchau, me segue lá na rede social. Tchau!